E aí, vais fazer a introdução ou fazes a introdução depois, Fábio? Muito bem, então, estamos aqui com os nossos amigos do The Mother All, Miguel e a Carla. E nós hoje vamos fazer um episódio especial, porque agora a gente só tem episódios especiais. Todos os episódios desse podcast são especiais agora, né? Então, agradecer, muito obrigado, meninos, por estarem aqui com a gente. E hoje, por algum eu fiquei pensando nisso depois, eu não lembro mais por que a gente resolveu discutir outro filme de terror. Mas, a gente tava bêbado. Pode ser. A gente tomou uma decisão bêbada. Eu lembro que eu chutei porque eu sabia que era um filme que o Fábio já tinha falado e tal, e estávamos na onda do terror, então eu falei. Muito bem, então é isso. Então hoje nós vamos discutir um filme de terror que fez muito blaster sucesso. Que ano mesmo? Já esqueci o nome. 99. Em 99, que é Bruxa de Blair. Quarentena antes dos 40, com Fábio C. Ricardo Nespoli. Nós não temos um método, então eu acho que a gente pode começar falando sobre a sinopse do filme, né? Quem que topa falar tipo, o básico? Qual que é a história do filme? Basicamente, nós vemos isto vai, obviamente tem que ser super spoiler, não é? Porque nós vamos falar de um monte de coisas do filme, vai ter um monte de spoiler. Então se vocês não viram um filme de 99, pronto. Azar o seu. Então basicamente são três estudantes de cinema que vivem em Maryland e eles querem fazer um documentário sobre a lenda de uma bruxa que neste momento fica em Burkittsville, mas que antes se chamava Blair. Então eles vão para lá, para aquela zona, eles têm um livro e tal, que fala do mito e não sei o quê, e eles vão lá entrevistar os locais e depois vão aos lugares onde tem, onde aconteceram coisas. E elas começam a ficar perdidos em primeiro lugar, começam a ficar meio estressados, depois eles começam a ouvir barulhos à noite e tal. Aí um deles desaparece, eles não sabem o que acontece com ele, obviamente. E o filme meio que acaba com eles a correr para uma casa ou atrás da voz desse personagem que desaparece, que é o Josh. E no final o filme acaba com o Mike, que era o outro rapaz, virado para uma parede, porque era assim que a bruxa de Blair matou as crianças. Quer dizer, ela instruiu o Rustin Parr a matar as crianças dessa forma. E acho que é Heather, o nome dela. Ela chega, é a última supostamente a morrer, ela chega à cava onde está a ouvir o barulho todo, onde vinha barulho e não sei o quê, vê o Mike e é supostamente derrubado e acaba o filme assim. Isso mesmo. É mais ou menos isso que acontece na história. É verdade. Agora... Eu queria começar com uma pergunta. Vocês acham que em algum momento a gente deveria achar que não era uma bruxa? Sim. Há uma possibilidade de não ser uma bruxa? E existem várias teorias de do que é que pode ter acontecido no final, e os próprios realizadores, eles tiveram que fazer outros 4 como é que se diz? Finais alternativos que não foram utilizados, obviamente. E eles queriam publicar? Porque o Mike era um completo desconhecido para eles, né? Ou não? Eles, acho que era o Josh e a Heather eram ex-namorados, uma coisa assim. E já tinham trabalhado. Você sabe isso? Porque eu não lembro de falar no filme. Não, isso não é dito no filme, né? Não. Mas então, a sacada do assim, era uma piada quando eles chegam e falam, você que é o Mike e tal. Aquilo era uma piada? Não, eu acho que ela não conhece o Mike. Ela não conhece. Mas o Josh conhece. É porque a sacada do filme é que ele foi vendido inicialmente como uma coisa real, né? Sim, eu acho que esse que é o grande chance, né? Então a jogada da Martin foi essa. Então tem muitas das coisas que acontecem fora do filme, como as notícias, como as buscas a eles, como o desaparecimento que eles tiveram durante vários meses para não aparecer na mídia, e essas tretas, o site que eles fizeram. No site, verdade. E todas essas coisas são tão valiosas para contar a história, digo eu, quanto o filme foi, não é? Porque o filme é um monte de recortes que alguém decidiu juntar ali e toma lá. Que bom que alguém fez essa pesquisa aqui nesse grupo. Eu não sei se a Carla fez. Você fez também, Carla, essa pesquisa toda? Eu fiz uma pesquisa diferente. Não tem a ver com o filme propriamente o filme em si, mas a forma como
como o universo feminino é retratado habitualmente neste filme e noutros filmes de terror. Entendi. Muito bem, a gente vai chegar lá, com certeza, cara. Sim. Mas o que eu acho Quando interessante... o patriarcado me permitir. Exato. Quando tiver um espaço para mulheres, aí você fala. O espaço para Se há mulheres é muito para falar importante. apenas de Mal, mulheres, sabe, por favor. Não, sim, os espaços Não entre outros. para mulheres habitualmente são muito importantes, porque no mundo dominado por homens, em espaços dominados por homens, como é este podcast, habitualmente o espaço para mulheres é um, e se uma entra, a outra tem que sair, e então estás a ver? É uma unidade de espaço para mulheres, não estou a brincar. No caso deste podcast estou a brincar, noutros casos não. Então tá bom. Mas eu acho que o grande, como eu tava falando, o grande tchan desse filme, assim, é que eu acredito que ele foi o primeiro filme a explodir, assim, nesse sentido de ser um filme de câmera de mão, de fingir que é uma coisa real, né, que de fato aconteceu. Imagens encontradas, né? Isso, imagens encontradas. E teve aquela história, né, de que eles gastaram um dinheiro tipo, muito pequeno para fazer as gravações. Absurdamente e, tipo, pequeno. A maior parte do dinheiro foi para divulgar, porque foi criar toda essa coisa, site, posters e não sei o que, blá blá blá. E eu não sei se ele se mantém, mas ele foi por muitos anos o filme com o maior percentual de lucro da história. Acho que deve ser ainda. Porque o gasto era tipo, sei lá, $200 mil, algum, sei lá, um negócio ridículo assim. E eles ganharam, tipo, $100 milhões, uma coisa surreal, assim, né? Perto do que eles gastaram. Então, eu acho isso... Por isso que a gente tá aqui discutindo, né? Porque ele se tornou um filme marcante mesmo. Não é que Aliás, o filme é incrível, é que a jogada do Martin é incrível. Isso, exatamente. O curioso é que também coincidiu com a popularização da internet. E então eles conseguiram encaminhar o marketing por aí e depois, lá está, criar o site. Momento certo, né? Era uma altura em que ninguém na internet sabia. Ninguém na internet sabia que havia coisas falsas na internet. Então era tudo real. O início do fake news, né? Não, gente, nem havia essa informação, disponível dessa forma, para, procurar todas as coisas. Não dá. E outra coisa, eu acho que nós também, enquanto adolescentes e crianças, nessa época, aí dos finais dos anos 90 e tal, nós éramos, se calhar, um pouquinho mais ingênuos também. E eu lembro-me de ter para aí 12 anos e 13 anos e ainda achar que poderia ser verdade, uma coisa assim. Claro, total. Não, com certeza. Mas não era só a nossa geração, né? É porque eu queria ir lá, gente. Eu queria ir lá com os meus amigos. Estava a combinar uma viagem. Então, assim... Se você acha que é verdade, quer ir lá, você é insano. Eu tinha 12 anos ou 13. Não importa. É isso, tipo, você acha que 3 pessoas desapareceram, foram brutalmente mortas no meio de uma floresta, e você ainda quer ir lá, é meio louco mesmo, de fato. Mas claro que eu não acreditava em tudo, eu acreditava que aquilo era baseado de alguma forma em algum mito, e eu queria ir aos lugares onde desse mito, estás a ver? Entendi. Mas eu acho isso que a gente está falando é muito interessante, porque hoje em dia, né, é isso, se alguém faz um filme e fala, cara, isso aconteceu de verdade, a primeira coisa que você faz é pegar o nome de um ator e jogar na internet, você vai descobrir que ele tem uma vida, né, tipo, o IMDb vai te dizer tudo que ele já fez. Mas naquela época não existia tanto isso, né? O máximo que pode acontecer é tipo um Fargo, né, que fala que é baseado em fatos reais, mas não é. Pronto. Né? Mas eles podem sempre pegar nos atores que nem sequer fizeram nada, que foi o caso, não é? Aqueles atores não tinham aparecido em nada. Os nomes deles eram os nomes reais, são os nomes daqueles atores, então, tipo... Eles interpretaram-se a si mesmo. Sim, prestava ainda mais credibilidade a toda essa história de que era real. Não, é verdade. Vocês se lembram quando vocês viram, onde vocês viram essas coisas? Eu lembro que o meu vizinho era aquela época em que só, sei lá, 1 em cada 5 pessoas tinha internet, lá onde eu vivia. E então, rolava muito de baixar coisas na biblioteca e as pessoas emprestavam CDs uns para os outros e tu enchias o teu disco rígido de 50 gigas com fotos aleatórias, estás a ver? Então alguém me emprestou o CD e eu vi. Viste no cinema? Eu também vi. Também tô tentando entender como é que isso aconteceu.
Eu acho que, tipo, eu acho que eu fui com um adulto. Não sei se foi meu pai, porque meu pai não assistiria filme de terror. Então algum adulto me levou e eu assistia. E tu, eu acho que o Carla viu agora. de 18 anos nem Carla já tinha adulto. 18, cara. A Carla tinha 18. Aí, quando assisti. Tu já tinhas visto? Eu achei que tinha sido agora. Não. Então, quando eu estava no secundário, que é o ensino médio aí, não é? É ensino médio até o 12º. Quando eu estava no secundário, eu ficava bem longe de casa e eu ficava numa residência para estudantes. E havia aquela separação, rapazes e raparigas, eram pisos diferentes e tal. E havia um dia por semana em que podíamos ver um filme. E então houve um dia em que alugámos esse filme. E na altura eu achava que era super corajosa. Não tenho medo de nada. E aí chorou a noite toda. Não, é que depois, tipo, a sala ficava toda escura, não é? Tipo, sem luzes, só um monte de adolescentes ali a respirar fundo, tipo... Igual a Heather. Assistir ao filme e lembro-me na altura de ter, assim, uns sustinhos com os sons e com o facto de não ver nada e era tudo aquele das crianças é muito escuro. Eu estava muito ansiosa o tempo todo, lembro. E depois disso eu acho que deixei de gostar tanto de filmes assim, acho que comecei a ficar um bocadinho irritada, sim, porque causava muita ansiedade. E depois tive dificuldade para adormecer, essas coisas todas, tive uns pesadelos durante a noite, eu lembro-me de uma experiência um bocadinho traumática. Gente. Mas desta vez não foi difícil, não foi. Sim, assistiu de tarde. Mas era isso que eu ia falar. A sensação que eu tive agora foi muito diferente. Muito, assim. Normal, né? Eu me lembro de ter pavor quando eu vi a primeira vez. E agora, assim, parece que... Porra, foi só isso que aconteceu, né? Porque você passa 1h20 e, tipo, você tem, sei lá, 2 minutos de cena que realmente é alguma coisa tensa, assim, né? Claro que, assim, vai criando uma sensação... Ricardo, é neste momento em que tu percebes que já se passaram mais de 20 anos dessa altura. Sim. Estás velho. Não, exato. Mas assim, eu não sei vocês, mas eu envelheci e fiquei com mais medo de algumas coisas. Da vida, das coisas no geral. Assim. Eu também, eu via filme de terror fácil, muito fácil. Eu hoje meio que evito ver um pouco, porque eu fico, como diz um amigo meu, impressionável. Eu sou impressionável, diz ele. Eu acho que quando a gente era criança, a gente tem menos senso de preservação, sei lá, cara. Hoje eu tenho medo de tudo, velho. É o facto de não termos noção da nossa própria mortalidade, porque isso para nós não existe, está tão longe pode lá no ser, futuro, porque supostamente só se morre de velho quando nós somos Vamos crianças, viver para nós sempre. Imaginamos que toda a gente só morre de velho, então falta um monte de tempo. Não temos noção nenhuma da autopreservação, de facto, e fazemos coisas que nunca faríamos em adultos, mesmo atividades físicas e eu andava de patins e saltava do primeiro andar de patins. Hoje se eu faço isso, eu parto os meus joelhos. Então, a adolescência é uma época de aventuras, né? E depois não, depois eu não quero aventura. O Bruxa de Blair ainda é um dos meus filmes favoritos de terror, exatamente porque eu fiquei muito assustado na época que eu assisti. Tipo, eu fiquei muito impressionado. E até hoje os meus filmes favoritos de terror são nesse sentido de found footage, né? Tipo, Cloverfield, legal. Wreck, né? Que depois teve o Quarentena, que é a versão americana. Esses filmes são é o podcast. Não, mas é Quarentena a versão americana do Wreck, né? Eu sei. Deixa eu ver. E são filmes que me deixam muito assustados aí, tipo, porque Bruxa de Blair nem tanto, né? Como a gente tá falando, não é um filme que tem muitas coisas, é um filme que vai deixando pra você tentar criar na sua cabeça, eu diria assim. Mas o Hack não, né? Por exemplo, o Hack te prende num prédio apertadinho com... Os jogos de câmera são incríveis nesse filme aí. E Cloverfield é uma coisa que vai atravessando Nova York no meio do caminho, assim, com monstros loucos atacando as pessoas e tal. E são filmes que eu gosto bastante, mas isso graças ao Bruxa de Blair. Eu gostei muito de assistir de novo, na verdade. Porque tinha umas coisas que eu nem lembrava muito bem, apesar de tudo. E foi bom, eu gostei.
A cena legal da câmara é que ela dá-te uma perspectiva muito mais real, não é? Do que tu verias. Então coloca-te muito mais no local do que... Ali, olha, aqui está um filme com estes shots super bonitos, com estes enquadramentos artísticos. Não tem isso. Mas e, gente, o que é que vocês acham, assim, da... Tipo assim, eu acho que não dá para falar muito do acting, né? Porque a performance dos atores é bem... nota-se que eles são muito iniciantes e amadores. E quando tu vês tendo 100% a certeza que é um filme, né? E não colocado naquela altura em que se calhar poderia ser verdade alguma coisa. Eu vi, quando eu vi agora, sei lá, da quarta vez ou quinta que vi agora, eu fiquei meio incomodado com a Heather, principalmente quando ela força a choro. Aquela cena clássica da câmara que ela deixa até cair um monte de ranho, eu acho que ela está bem ali. Mas na maior parte das outras em que ela não meio deixa cair ranho. Isso só acontece no Scary Movie, porque eu achei que ia acontecer. Mas não, não, nada mas tinha ela visto tá toda Scary Movie ranhosa. tinha Meleca. confundido só. Não, é porque o Scary Movie faz a cachoeira. O Scary Movie é uma cascata. Isso. Ali é só um pouquinho. Mas ali rola uma gotinha no nariz. Rola. Sim. Eu acho que é lágrimas correr. Não, essa é Eu a acho que meio. é um negócio que fica meio assim, ó. É uma meleca. Aí eu achei que era lágrima escorrendo. Ah, não, gente, quando ela vira a Você cara tem que mais para assistir cima, de que ela novo, começa é? a olhar, ela Cara, aqui eu vi tem. hoje. Pode ser. Mas eu achei que era muito pior e depois eu percebi que eu achava que eu lembrava-me era do Scary Movie Scary e não da... A cena que mais me incomodou de toda a história vindo agora de novo, que eu não me lembro de ter incomodado tanto, pelo menos quando eu vi da primeira vez, foi a cena do mapa. Quando o Mike, supostamente, ele diz que lança o mapa no riacho e pronto. Sim. Essa cena incomodou-me bué porque não é muito verossímil, entendes? Tipo, vou mandar Há uma cena cortada do filme em que mostra na verdade, o Mike e o Josh a destruírem o mapa. Então os dois estariam... os dois mentiram para a Heather. Uhum. Só que no filme final fica só o Mike a levar a culpa de que ele, feito louco, sei lá, tirou o mapa pelo riacho e acabou o mapa e agora estão perdidos por causa disso. É verossímil se a gente parar pra pensar que a bruxa, de alguma forma, Sim, ou aquilo, por aí. né, influencia nas ações deles de alguma forma. Porque o fato deles estarem se perdendo tem muito mais a ver com a bruxa do que a realidade, né? Eu Igual, concordo tipo, assim, contigo. eles estão seguindo o riacho. De repente eles estão no mesmo lugar, é porque... Mas tu não achas que o facto dessa cena ter uma performance muito ruim do ator estraga? Porque é das piores cenas. Tem duas cenas horríveis para mim em termos de performance. É uma cena da Heather a tipo a chorar e a choramingar e tal, está horrível ela. E outra é essa que o Mike mandou o mapa e ele está ali a rir-se. Ele até sai de cena, né? Porque eles, não sei se vocês sabem, a forma como eles filmaram, eles levavam todos os dias, eles encontravam tipo uma espécie de um bilhete com pontos-chave do que era para acontecer naquele dia. E o resto, tipo assim, faz como tu quiseres. E ele a mostrar a cerveja. O Ricardo tá fazendo propaganda da Brahma aí. Quem sabe patrocina estes episódios bêbados. Vai. E o que é que eu estava a dizer? Os pontos-chave. Isso. E acho que um dos pontos-chave era esse, que tipo, o mapa tinha que ser perdido e pronto. E que o Mike teria mandado tal. Pronto. Só que a forma como ele atuou achei tão ruim que piora a cena. Embora possa ser isso que o Ricardo disse, obviamente, que ele está tomado, possuído, etc. Não sei, eu não achei ruim, na verdade. Nada no filme realmente eu acho ruim. Eu gosto do filme. Mas... Eu, na verdade, não acho as atuações tão ruins. Exato. Eu também não. Não acho, me convence. Eu também não, mas também não estava muito... não estava com o meu fato de crítica a assistir. Estava a assistir assim mesmo... Como quem já não se lembra praticamente nada do que acontecia, mas afinal lembrava-me de tudo o que era importante. Mas eu achava mesmo que não me lembrava de quase nada, porque já passaram mais de 20 anos e eu nunca mais tinha assistido. E não estava com expectativas em relação à atuação também, porque eu sabia, entretanto, que eles foram para lá mesmo e andavam a filmar
mais ou menos o que lhes dava na telha, não é? Tipo, filmavam, só tinham bullet points, não era? Eles só tinham tipo indicações muito gerais, mas não havia... Jorge está a perder a cabeça atores, lentamente. Sim, não havia direção de atores. E também eram atores muito jovens, que não tinham muita experiência. Então, acho que por causa disso eu também não tinha uma expectativa muito alta para aquilo para a forma como eles iam atuar. Mas eu achei credível o suficiente. Em todas as situações achei credível o suficiente. Sobretudo, quanto mais avança o filme, quanto mais dias passam, não é? Na timeline, tu começas a aceitar praticamente tudo. Mais coisas. Eu imagino nessa situação e imagino que ia dar em doida, que ia fazer coisas completamente fora do meu caráter, por exemplo. Acho que é isso que se revelam que as pessoas acabam por agir de uma forma que não combina com a personalidade. Condições extremas levam-te a essas coisas, não é? Exato, e o medo constante, o medo permanente, a falta de sono, porque eles realmente não dormem uma noite inteira há não sei quanto tempo, então estão constantemente a fugir durante a noite para todo lado. São 4 dias, não é, que eles ficam no filme? 4 ou 5? Eu acho que são 5, é na quinta noite que eles morrem, não é? Primeira. Acho que é a quinta noite eles morrem. Sim, acho que é porque assim. a primeira noite é mais ou menos tranquila, a partir da segunda é que as coisas começam. Eu curti ver agora deles notarem o padrão da fogueira, né? Porque quando eles ligam a fogueira é quando eles são visitados à noite. É verdade. E isso corrobora com um dos finais possíveis que as pessoas falam do que aconteceu, que seria as pessoas da vila estão atrás deles. Então, obviamente, quando eu tem desconfio luz... muito daquele pescador, meu. Aquele pescador, eu não confio naquele gajo. O que já era meio... O que acreditava... Não, tinha o magrelinho e o outro. O magrelinho, o que tá de óculos. acreditava. O mais velho, sim, chapéu. Mais velho. É, o mais velho. Cara, então, eu talvez seja até um pouco sobre o que a Carla queira falar depois, mas assim, o filme parece muito fazer com que a Heather seja uma idiota, o filme inteiro, assim, né? Não assim, uma idiota, é aquilo que a gente tá falando de, mudando, a gente faz coisas fora do que a gente normalmente faria por conta da situação. Mas ela parece que desde o início tá mostrando que a gente odeia ela, né? Tipo, é porque ela é obcecada, né? Ela tá se fudendo, quero filmar o tempo todo, dane-se. Que é uma coisa assim, tipo, porra, cara. Não, e na verdade. Podemos já entrar eu acho que agora que um homem puxou o assunto. Isso, agora a Carla fala. Vai, Carla. Agora já volto. Agora pode, Carla, você está liberado. Não, podemos já entrar um pouco por aí, porque esse é um ponto importante. A Heather era claramente a diretora do filme que eles iam fazer. Isso. Ela era claramente a pessoa que tinha planeado as coisas. Ela tinha a mais interessada. É ela que aparece nas cenas também, né? Nas gravações. Ela organiza as coisas entrevistas. Todas. Aliás, o Mike é som? Não, é câmera. O som é... o Mike é som. O Mike é som. O Josh é que é câmera. Isso. Ok. Pronto, mas a Heather é claramente a líder, não é? Ou deveria ser, pelo menos, a líder incontestável, porque é ela que quer fazer aquilo e ela convida os outros, eles aceitam. É ela que tem mapa e bússola? Isso. Eles aceitam, partindo do pressuposto já, que ela é quem está naquilo e ela vai liderar, não é? Mas eles nunca aceitam a liderança. Eles estão permanentemente a questionar o mapa. Desconfiados, que ela sabe o que está a fazer. E agora eu pergunto, se fosse o Josh naquela posição, ele ia ser questionado desde o começo, desde que eles deixam o carro para trás, ou talvez até ainda antes, mas desde aí ela é permanentemente questionada. E tem a ver com isso, com ser uma personagem... Com o facto de ser uma personagem feminina. Eu não acho que tenha sido de propósito. Acho que talvez os realizadores, mas isso é pior. É porque a representação... Não é uma crítica. Porque demonstra claramente... Não é uma crítica.
Exatamente, porque não existe a autocrítica ao patriarcado, à forma sexista como... Carla, mas as em mulheres são defesa, encaradas. em contraponto a isso, tu também tens de te lembrar Hashtag not all men. que é o Mike que estraga tudo, ao mandar na versão do filme, não é? Que manda o coisa fora. Então, tipo assim, ela estava certa. Ela estava visão certa, mas É isso não que eu ia adiantou dizer, nada, tipo, existe uma punição por eles não, tipo, por eles questionarem a regra o Seguirem. tempo todo. Yeah. Eles morrem, cara, por causa deles. Porque ela tinha mapa, tinha bússola. Não, E, tipo, mas demorou pra chegar no lugar que eles queriam? Demorou. Então talvez demorasse pra eles voltarem, de fato. Se eles continuassem seguindo a porra do mapa, talvez tivessem chegado. Não sei. Mas na Isso. cena icônica, ela pede desculpas e E diz isso que ela é outra culpada coisa por tudo. terrível que os realizadores fizeram. Isso é adicionar, como é que é? Insulto à injúria. Porque tu já tens ela desde o início, claramente a líder, claramente a única que sabe, que conhece o mapa, que está a seguir, ela sabe onde estão no mapa, ou pelo menos tem uma ideia muito mais aproximada do que Do que qualquer um eles, deles. né? A segunda parte é melhor, porque há uma parte que eles saem do mapa e ela própria diz no filme. Que há uma parte, Exato, há uma parte do ela mapa diz, que não eles não sabe. saem, então ela não sabe realmente. Há uma parte em que ela realmente não sabe. Mas sabe que estão fora do mapa, ao menos Sim. Então, é por isso que eu estou a dizer, é mais a segunda parte do que a primeira. Ela não é sempre que ela sabe. Ela sabe a maior parte das vezes e quando não sabe, ela tem uma melhor ideia do que os outros dois. Exatamente, só que antes de mais existe aquele preconceito enraizado de que as mulheres não sabem ler mapas. Eu vou ser muito honesta, eu de facto tenho muita dificuldade com Não sei ler ler mapas. É mas, grego pra você. acidentalmente eu também sou uma mulher. Qual é uma coisa que é matemática? Ser mulher não sabe ler mapas. Sei conduzir muito bem. E sei muito e sei seguir direções, se elas forem claras, eu chego a qualquer lado. Então, a continuação muito boa a dirigir, mas realmente a ler mapas não sou. Mas eu não posso ter a responsabilidade de representar todas as mulheres. Da mesma maneira que qualquer um de vocês nunca é chamado a representar todos os homens. Yeah. Não é? Quando vocês fazem alguma coisa, não dizem é mesmo tal e qual um homem. Pronto, às vezes pode acontecer, mas é mais por brincadeira. Agora, na maior parte dos casos, eu sou forçada a representar todas as mulheres. E eu não represento todas as mulheres porque somos todas diferentes, tal como vocês. E pronto, voltando à Heather, a parte em que ela pede desculpa para a câmara, em que pede desculpa à família do Mike e do Josh e dela, acho terrível, acho uma escolha terrível, porque é claramente terrível, não ela acho. arcar com uma culpa que ela não tem. Mas Eles ela sente-se arruinaram culpada. Mas ela sente-se culpada por ela insistir em tudo que. Tipo assim, pensa assim: Pois é. não sei quem fugiu, não sei quem perdeu o mapa, estão perdidos. Ouvi barulhos místicos durante a noite. E aí Sim. tu pensas que isso aconteceu porque tu não quiseste, tipo, ou ir mais cedo embora, sei lá, dentro do contexto, O não é? maluco jogou o mapa Então, no Rio. dentro Eu disso, sei, mas eu não estou a culpar ela, não. Eu não estou a dizer que ela é Sim, culpada. não. Eu estou Eu a dizer entendo. que é normal ela se sentir culpada. não é. Vai, Carla. Não é? É normal porque ela vive nesta sociedade, mas não deveria Então, ser. Porque a culpa nunca mas eu não estou a foi dizer que é dela. aceitável. E a partir... Eu não estou a dizer que é Exato. aceitável. Eu estou a dizer que Então, é uma não coisa que poderia acontecer. Exato, mas não é normal, não é natural que ela se sinta dessa forma. Ela só se sente dessa forma porque há determinadas regras da sociedade que lhe foram impostas desde que ela era criança. É ela, atenção, é ela e ao Mike e ao Josh. São todos vítimas do mesmo sistema patriarcal. Como somos todos vítimas, talvez seja uma palavra Claro, forte mas muitos naquele casos, momento mas somos todos influenciados por essa Carlinha, sociedade patriarcal. eu Sim. super concordo com isso, mas naquele momento ela não vai fazer esse tipo de Não, sequência de claro, pensamentos. claro que Ai, não, eu não me vou culpar porque eles... Sabes? Tipo... não faz essa análise, mas a questão é que é um passo muito pequeno entre tu dizeres a culpa é minha porque eu continuei a insistir e queria muito e a culpa é minha porque a bruxa está atrás de nós e a culpa é minha. Porque é a bruxa? Porque depois então tu dizes a culpa é minha porque eu usei mini saia, a culpa é minha porque eu estava na rua à noite. eu a acho que culpa é estás a fazer um minha porque não tinha um stretchzinho. homem para me proteger. Eu acho que estás a fazer um stretchzinho, porque eu consigo Será? facilmente Não é o mesmo ver... tipo, eu acho que é o mesmo tipo de raciocínio.
Não estou a dizer que não é. Só a dizer que eu facilmente, naquele momento, naquele contexto, naquele cenário, eu consigo ver qualquer um dos outros dois a dizer o mesmo. A culpa é minha. Eu não consigo. Eu concordo com a Carla nisso daí. O Mike estava lá e não fez verdade, coisa. O Mike tirou o mapa e não fez isso. Já é uma escolha. Eu acho que tipo, isso que a Carla tá falando, tipo assim, Não pede ela... Isso, se fosse um personagem masculino, ele só ia falar, puta que pariu, que merda de situação que me colocaram aqui, né? Mas, tipo... Olha o que está a acontecer, eu sou a vítima destes idiotas que vieram atrás de mim para a floresta e são inúteis. Pode ser. Com a Carla nisso daí, concordo. Tipo, ele não se sentiria culpado, porque não foi ele que jogou o mapa fora, por exemplo. Né? Tipo, a situação, tipo, é isso, morreu, tá, beleza, vamos seguir porque eu quero sobreviver. Talvez fosse esse o caminho, entendeu? Mas ela não, a Heather, de fato, ela chora desesperadamente, pede desculpas por uma coisa que não é culpa dela. Sim, mas também há uma diferença entre sentir e fazer, não é? Porque eu acho que os outros também facilmente se sentiriam culpados, mas não necessariamente fariam um vídeo como ela fez, e se calhar a diferença está aí nessa representação social da culpabilidade que a mulher se põe a si, etc., de ser sempre o centro das coisas ruins, como foi desde o Renascimento até agora. Tudo bem, mas acho que não era impossível eles sentirem culpa se eles fossem os líderes do projeto, entendeu? Agora gravar, tudo bem, acho que o que faz o clique, como é que se diz? Trigger, o gatilho para gravar, pode ser isso que a Carla está a dizer realmente, faz super sentido. Cara, eu acho que o importante é a gente lembrar que é um filme. Também. Entendeu? E isso foi uma escolha. E é isso que eu acho que essa é a parte importante. A gente está analisando isso aqui a partir da escolha de 2 diretores, que são homens, né? Sobre o filme, e eles escolheram colocar essa mulher nesse papel. Então, acho que é assim. É um diferente se a gente estivesse debatendo a realidade e tentando complexificar um pouco mais a partir da realidade. Mas a partir do momento que é um filme e que teve uma escolha de roteiro para ela fazer aquela cena, e mesmo sendo, tipo, no momento que a gente já sabia, por exemplo, que o Mike tinha jogado a parada e tal, enfim, eu acho que é importante, assim, eu acho que é um registro importante. Muito bom, cara. Exatamente isso, foi uma escolha, não foi uma coisa da vida real, foi uma escolha o que é mais, não queria dizer perigoso, o que é mais, sei lá, preocupante é se calhar o que está por trás da decisão e não realmente o que aconteceu, correto? Tipo assim, ali no contexto do filme, eles provavelmente não tiveram intenção nenhuma, mas o facto dela representar o catalisador dessa culpa aí, é isso que é o chato. E o porque a maior parte das vezes o sexismo não é consciente. Sim, então, exato, é isso que eu quero dizer. Completamente inconsciente e é por isso que é tão difícil de mudar, porque não é um comportamento. Quem diz o sexismo diz qualquer tipo de preconceito, racismo, seja o que for, não é um movimento consciente da maior parte das pessoas dizer eu odeio pessoas de outras raças e odeio mulheres. Não, é uma coisa completamente inconsciente que está tem os dois, não é? Tem o subtil e tem o flagrante. Já que a gente entrou nesse assunto todo, é que a princípio ninguém nunca viu a bruxa também, né? Sim. E como é que por que é uma bruxa, né? E não, tipo, qualquer outra coisa. Não, mas viu então, sim. Isso é outra viu parte. Sim. Mas viu sim. Eles colocaram no site toda a lore. Eu até tenho aqui, se vocês quiserem que eu fale dela. Querem que eu fale dela? Mas aquelas pessoas com quem eles falaram no início do documentário, essas pessoas só ouviram falar de uma bruxa. Não, existe até se tu fores ao site, existem até tipo gravuras feitas na altura do século XIX, com estilos do século XIX, eles deram-se ao trabalho de fazer isso, a fazer um depict, como é que se diz depict em português? A fazer a descrever, vamos dizer assim. Uma representação da pronto, as questões da Blair Witch, tipo, porque a Blair Witch ela era irlandesa. Depois existe mais lore, mais folclore que é contado em jogos, que é contado nos filmes a seguir, que é contado... Mas isso não deixa de ser uma lenda, não é alguém de quem existe registro. Mesmo dentro do contexto do filme, não existe registro de alguém, de uma bruxa
É baseado na Existe Bell ali. Witch, que é documentado realmente. Não? Bell Witch. B-E-L-L Witch, que aconteceu noutro lugar nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Essa foi a história da Bell Witch, que até tem um livro sobre tal, não sei o quê. É tipo a fundação para a Blair Witch, não é? Ok. Mas então, dentro do contexto deste filme, com os testemunhos que nós temos no início do documentário, não é? Eles falam com um monte de pessoas e as pessoas falam sobre essa bruxa, não é? Que existia, supostamente. Pronto. Sim. A bruxa tem até nome, ok? personagem- Chama-se Ellie Cadworth. Sim, exato, eu tenho aqui nas minhas notas, que é Ellie Cadworth. O que nós sabemos é que havia uma mulher no século XVIII chamada Ellie Cadworth que preferia morar na floresta sozinha em vez de aturar o resto das pessoas. E se transformou-a numa bruxa no imaginário das pessoas, mas ela nunca disse que era uma bruxa. Não, E foi no século XVIII. E então, tipo, em tempos medievais, o que acontecia era que uma mulher que ousava transgredir as regras habituais de ter um marido e filhos e ficar em casa a tratar desta gente toda, habitualmente realmente transformava-se numa bruxa. Mas ela não era bruxa por causa de... Mas ela não era vista como bruxa por viver na floresta. Ela foi acusada de bruxaria porque várias crianças da região acusaram-na de tentar trazê-los para a floresta. Mas porque ela tinha uma que a história é um cara que mata, né? Sei lá. E aí não, mas a história é do século XX. Na década de 40, o Rustin Parr matou um monte de crianças e depois a defesa dele era que a bruxa mandou. Sim. Eu acho melhor se calhar dizer aqui o que eu compilei aqui, que é rapidinho. Sim. E depois podemos falar isso. Então, eu só compilei o que está relacionado ao filme que estamos a ver, ok? O que era mais oficial nessa altura, porque depois houveram coisas foram acrescentados por causa dos outros filmes também. Porque é que era Blair, tipo, de onde é que a Ellie Cadworth veio, que foi lá da Irlanda, que a mãe foi violentada e que ela foi estuprada e o pai foi morto. Tem toda essa história aí que não está na mitologia inicial, ok? Então a mitologia inicial simplesmente fala de que em 1825 uma criança é puxada num riacho perto de Burkersville, eu não me lembro o nome do lugar, que era antes Blair. Aí 13 dias depois o local foi encontrado com galhos, igual, lembram quando o Josh desaparece e depois aparecem lá? Já agora aqueles dentes são reais, vocês sabiam? Sério? Eu ia perguntar, era o que é aquilo? Eram dentes e cabelo do Josh. Eu não tinha entendido, eu entendi que era uma nojeira. Uma língua, não era? Então, a primeira vez que eu assisti, eu também achei que era um pedaço qualquer, assim. Mas dessa vez, pra mim, ficou muito claro que tinham, tipo, umas mechas de cabelo e dentes arrancados com sangue. E os dentes eram reais, porque o produtor conseguiu de um dentista lá. Ah, eu achei que você ia falar que eles tinham arrancado pra fazer. Eu tava pensando... Pagaram tão mal a eles que eles tiraram os dentes. Cara, os caras não gastaram nem 200 mil pra fazer o filme, o cara não ganhou nada, velho. Aliás, vocês sabem como foi essa distribuição a posteriori? Os atores só se fuderam mesmo? Eu acho que os atores não entraram em mais porra nenhuma. Não, eles fazem filmes, fazem séries. Fizeram? Sim, pode olhar no IMDb lá. Não eram muitos filmes, não. Não, eles fazem projetos, eles não são os melhores atores do mundo, né? A gente sabe disso. Mas eles fizeram várias coisas depois. Tiveram poucas pessoas que enriqueceram com esse filme. Assim. Essa galera ganhou nada. A produtora deve ter ganho muito. Né? Esses meninos aí não ganharam nada. Não, ganharam pouco mesmo. Não sei. Depois, se calhar, ganharam mais, tipo, porque a cena continua até agora, não sei. Enfim, aí isso acontece 13 dias depois, lá o conjunto dos galinhos. Aí, dentro do lore do Blair Witch, há uma ideia de que a cada 40 a 50 anos acontece alguma treta no bosque, ok?
Lá em 1785 foi quando Ellie Kedward foi acusada de bruxaria, né? Das denúncias das crianças, 1875? 1785. 1785. 1825 é o caso da primeira criança que é puxada para o riacho, ok? Aí tem uma treta qualquer que eles inventaram que em 1809 tinha sido publicado um livro sobre a história da cidade e do mito da bruxa de Blair, que em 2000, e depois as pessoas, depois de verem a treta da criança, elas fogem e a cidade fica abandonada. Aí é quando ela, depois de alguns anos, em 1886, ela é refundada por Burkittsville, ou lá como é que se pronuncia essa merda. Aí em 1886, um rapaz de 8 anos desaparece. São feitas buscas e o rapaz acaba por aparecer, mas uma das equipas não. Este é aquele caso do Coffin Rock. Lembram-se quando eles vão ao Coffin Rock? Sim. Todos mortos lá. Todos mortos, atados pelas mãos, a fazer um pentagrama, lá o que era, uma treta assim qualquer. Sim. E depois, em 1840 a 41, tem essa história que a Carla já mencionou das 7 crianças do Ruskin Park que desapareceram e que depois, no final, como tem no filme, ele aparece lá no mercado e diz: finalmente terminei. E depois tem o julgamento que eles fizeram aquelas gravações super legais que parecem realmente dos anos 40. Vocês viram essas gravações? Tem ele a dizer, tipo, a ser questionado porque é que ele matou, ele dizer porque ela disse para fazer isso. E pronto, e depois disto o que acontece? Passa os tais 40, 50 anos e acontece a nossa história do filme. A nossa história. A história do filme do Blair Witch Project. Que é a continuação, Pronto, e é por aí. Aliás, você falou, eu lembrei de uma cena em que eles estão entrevistando os locais, né? E eles estão entrevistando a mulher com o bebê no colo, e o bebê começa a tampar a boca dela, velho, aquela cena. Legal. Eu achei muito boa aquela cena, meu irmão. Tipo assim, o que aconteceu? Tipo, eles mandaram... como que eles fizeram aquilo, né? Convencer aquela menininha a fazer. Tipo, que não fala disso, né, e tal. Não... Caralho, eu achei muito legal aquela cena, cara. Eu gosto daquela cena também. Porque é isso, né? Porque, tipo, é difícil você dirigir uma criança daquela idade, eu fico imaginando, né? Você pedir pra ela não é dirigido. Não é dirigido. Mas, tipo assim, aí eles não param, né? Tipo, a mãe continua, tipo, atuando e, tipo, a cena flui muito bem, né? É muito Foi legal. uma feliz coincidência, não é? Tipo, deu muito certo mesmo. É uma cena muito massa. Assim. E porque tem a treta também de que na altura em que a Ellie Kedward, tipo, depois ela morreu e não sei quem é que mais, eles, está documentado lá no site deles que quando o povo saiu de Blair, eles juraram nunca mais dizer o nome dela e Então, tipo, é engraçado, também combina com isso da menina tapar a boca da mãe, meio que para não falar, sabe? É legal. Nossa, muito legal. Interessante. Acho que eu gosto daquelas cenas. De todos os locais, assim, aquelas cenas iniciais, eu acho muito legal. A dessa mulher, daquele cara que parece o Olavo de Carvalho. Eles são verossímeis, os atores, não são? Tipo, cara. Aquela velha. Mas foi maravilhoso. Olavo de Carvalho. Mas as cenas são boas, essas do início. São. Eu achei que todas essas entrevistas oficiais que eles fazem, eu achei muito legais, muito legais. Vocês viram no site alguma vez as matérias de imprensa? Aquilo chegou a dar nas notícias e tal, não sei como é que eles fizeram aquilo. Devem ter pago à mulher que apresentava um jornal qualquer e ela fez lá a cena e pronto. Eu tenho uma vaga ideia de ter visto isso já há anos atrás, de como eles fizeram todo o hype criado para aquelas imagens e tal, mas não sei, agora já não me lembro assim muito bem. É uma coisa que eu vos queria perguntar, que acho que é relevante para a discussão do filme, é a questão do final, não é? Porque os jornalistas, os diretores, eles fizeram força para deixar o final assim mais ambíguo. Porque alguém da produtora, ou lá o que era, como eu disse no início, eles forçaram-nos a fazer finais alternativos, que eram para 4, em que o Josh aparecia enforcado, outro era crucificado, não sei o quê. Eu queria que vocês falassem do que é que vocês acham que acontece no final. Eu posso comentar também o que é que eu acho. E
e dou também quais são as 4 alternativas que rodam tipo na internet. O que é que aconteceu? Cara, assim, eu achava, até rever, que em algum momento aparecia uma quarta pessoa, né? Eu achei que a câmera ia filmar alguma coisa. Eu não me lembrava que não filmava. Então isso fez na minha cabeça assim, a hipótese de que, de fato, tudo tinha a ver com eles 3 ali mesmo, né? O sumiço do Josh, as coisas sendo feitas ali fora, enfim. Isso tudo tivesse a ver com algum deles ou alguns deles, né? Então, eu acho legal. Eu acho que o filme ele te abre essas possibilidades de pensar em várias hipóteses, né? Tanto do sobrenatural quanto não. Então, eu gosto bastante desse final aberto, entre aspas. Então, mas para ti, o que é que aconteceu no final? Pra mim, não sei. Eu não sei nem se eles morreram todos os 3. Naquele momento. Quando tu ouves o Josh a chamar, por exemplo, por eles, ou que parece que é o Josh, não é? Porque nunca é confirmado que é o Josh, mas em princípio é. O que é que tu achas? Achas que ele está morto? Achas que ele está a pregar uma partida a eles? Não acho que seja uma sacanagem, mas... Então ele está morto? Para de me impressionar. Chuta aí uma teoria. A pessoa que tá em pé é o Mike, é isso? Ou é o Josh? É o Mike. O Josh é o que desaparece. Sim, mas podia ser ele em pé de costas, não? Não, é o Mike de pé. O Mike. Não, é o Mike. É o Mike. Eu tenho 2 teorias possíveis. Uma delas é o Josh, de alguma forma, ter sido possuído por algo paranormal ou ter também desenvolvido uma doença mental, ou já tinha antes e foi exacerbada. Em 4 dias ele desenvolveu uma doença mental. Não, já podia existir antes, mas imagina, se ele está ali, levou medicação para 2 dias e há 3 dias que não toma. Não fumou, é um monte de dias sem cigarro, pronto. Não, imagina que ele é medicado para manter essa condição sob controle. Esquizofrenia, bipolar, sei lá, qualquer coisa. E de repente ele levou medicação para 2 dias, que era o tempo que deveriam estar lá. Eu estou a inventar isto agora, tá? Nem tinha pensado nisso, mas agora me passou pela cabeça. Está há 3 dias sem tomar a medicação. Não é? Pronto. Ou então, ele roubou aquelas pedras, o Josh roubou aquelas pedrinhas no cemitério que eles encontraram primeiro, não é? Durante a noite. E aí ele pode ter, tipo, a Heather tentou compor aquilo, mas ela está fazendo, não sabe como é que estava antes. E aí ele pode ter irritado a bruxa, ou qualquer espírito que anda ali naquela zona. E aí provocou a ira, não é? Mas essa parte aí não faz muito sentido, Carla, porque os montinhos de pedra são sempre referentes a alguma treta. Então, quando aparecem os 7 primeiros, são as 7 crianças. Sim. Quando aparece depois no acampamento, são 3 e eles acampam exatamente nos 3, são eles. É verdade. Sim, então, já... Então, na verdade, tipo assim, eu fingi que eu já tinha pensado nisso, mas quando ele falou, eu... Tá ligado? Então, tipo assim, ele não vai irritar, naquele momento ele não vai irritar, eles não vão irritar ninguém, porque se aquilo é alguma manifestação do paranormal, eles já irritaram, não é? Já estão ali as 3 por alguma razão. Não, mas quando ele derruba naquele cemitériozinho, mas quando eles vão... Ele pode ter sido possuído pela entidade. Mas quando ele derruba, são as 3 que são eles. Não. Eles chegam... Não, eu acho que ele derruba no primeiro. Que eles, no 7? Sim. Então tá. Então já faz sentido. Tipo, na noite seguinte ou 2 noites depois, que eles acordam e tem as pedrinhas. Tá. Pensei que era na seguinte. Mas tá bem, vai. Quando tem as 7, não é? E então, pode ter sido possuído por alguma entidade paranormal, ou pode ter uma doença mental que faz acreditar estar possuído por uma entidade paranormal. Ambas as hipóteses são válidas e há outras que devem ser válidas também. Mas então ele desaparece e nós não temos a certeza que ele está morto e ouvimos a voz dele. Então podia ser de facto a voz dele e ele estar vivo e estar a atraí-los, porque acredita que agora a função dele é matar os 2. E falo da mesma maneira que fez o Sr. Rustin Clark. Interessante. Coloca o Mike no canto
e mata a Heather e mata o Mike e depois não sabemos. Talvez se mate ele próprio, talvez fuja. Talvez ele esteja vivo. Vai, Carlinha, qual é a tua outra teoria do que pode ter acontecido no final? A segunda teoria é que alguém daquela região desenvolveu a crença de alguma forma que estava novamente a fazer estava novamente a obedecer a ordens da bruxa e escolheu-os a eles. O que eu acho mais provável é que tenha sido alguém que eles tenham entrevistado, porque eles foram especificamente o alvo, não é? E pronto, quer tenha sido o pescador mais velho ou não, eu acho que foi possivelmente alguém que sabia que eles estavam por ali, porque claramente eles foram escolhidos para isso, eles foram perseguidos, não é? Tentaram enlouquecê-los. Agora, eu não consigo explicar a história da bússola, de facto, não consigo. Eu tenho uma teoria aqui para essa da bússola. Ótimo, pronto, era só isso que eu tinha. Vai, e tu, Fábio? Quais são os teus... Como é que são os teus finais? Não sei, cara. Pra mim era a bruxa. Só isso. Plain and simple. Era a bruxa e pronto. Assim, lógico que depois de toda a discussão que a gente teve hoje aqui, que as coisas que a Carla trouxe, eu tendo a achar mais que não é a bruxa. Mas, que era só um cara louco, assim, que tava matando pessoas. Mas... Serial killer é tudo homem. Né? Isso, tem isso, né? Serial killer é homem. Quem fica, é homem, mata, branco, é isso. Quem mata os outros porque tá frustrado é homem, né? Não são mulheres. Isso é um fato. Não viste o Scream 2, tu? A situação muito específica, né? O Scream 2. Mas tá bom. Mas assim, serial killer pode ser a mãe de outro serial killer. Exato, o Jason, por exemplo, lá no Jason, não sei qual dos Jasons é a mãe do Jason que mata. Porque é filme, né? E aí eles têm que botar mulheres em papéis esquisitos. Mas assim, é muito claro, pra mim, é muito claro que... Scream. É muito claro que a pessoa tá seguindo o modelinho, né? Aquela coisa de botar o Mike de costas e tal. Mas é isso, eu gostei da ideia de que é alguém... Eu não diria que é alguém que eles entrevistaram, eu diria que é alguém louco que vive na floresta. Pensa o seguinte, e Fábio, tu podes responder a Carla também a seguir porque vocês estão a falar que pode ter sido alguém, né? E alguém com um transtorno mental ou o que seja. Como é que essa pessoa convence o Mike a ficar no canto, quietinho, enquanto a Heather está a descer a escada abaixo? Porque se ele está armado de alguma forma, tu nunca vais escolher a morte imediata, tu vais querer adiá-la, nem que seja só por uns minutos, mas aqueles minutos são garantidos e depois talvez tu consigas fugir de alguma forma. Tu nunca vais morrer para que alguém viva. No caso do Mike e da Heather, eles não são, estás a ver? É muito raro alguém dar a vida por alguém. Tem motivo para defender o outro. Eles não são nem amigos, nem nada, né? Exato, eles nem se conheciam de lado nenhum. Não é uma coisa que é tipo, sei lá, uma mãe a defender um filho, ou um pai a defender um filho. Aí eu acredito. Agora, pessoas que nem se conheciam até há 5 dias... Essa é a tua resposta é exatamente uma das respostas da internet, que o pessoal acha que no caso de ser pessoas da vila, esse momento aí do Mike de costas é alguém fora de ângulo, não é? Ali, sim, com armas, e tipo, fica aí quietinho e pronto. E até há uma treta. Vocês lembram-se quando eles vão visitar aquela velha que fala que viu a bruxa quando era criança? O portão dela está feito de galhinhos, igual aos galhos que aparecem no... A Heather chega e diz tipo, nem sei como abrir este portão aqui. Pois é. E é um galho assim, com vários galhos para baixo atados. Pois é. Pois é. Boa candidata. Então, tipo, essa seria... Ela é o pescador. Ou ela fez tipo as tretas, né? Ou ela é a própria bruxa, tem uma treta assim.
esse é um dos finais que eu não compro por causa da questão da bússola e por causa da questão de quantas vezes aconteceu a cena paranormal e também devido ao facto de eles voltarem ao mesmo lugar. E isso é uma teoria do... Mesmo. Tem uma teoria de time wrap, ok? Eles entraram num local da floresta em que o tempo é diferente. Triângulo. Tipo triângulo. Eu acho que você tá tentando trazer o triângulo de novo. Como você não é, porque... Já gravamos não é, um episódio inteiro. Calma. Deixa eu explicar porque que eu estou a dizer isto. Deixa Primeiro... a Carla falar primeiro. A Carla quer falar. Porque ela tem a mão na cabeça. Eu só queria sugerir que existe uma explicação científica para isso e qualquer redneck lá daquela zona também ia conseguir fazer, que era simplesmente confundir a bússola com um ímã de qualquer... pelo amor de Deus, tem que ser um ímã gigante. Não, porque existem rochas que ocorrem naturalmente e até podia nem ser uma tentativa, podia simplesmente ser aquela zona que... Carla, vais-me dizer que os rednecks que querem matar, eles vão ser complicados, em vez de ir lá matá-los, vão ser complicados a ponto de usar Não, pedrinha. eu estou a dizer que pode ser uma coisa acidental. Os rednecks também conseguiam fazer isso, mas pode ser uma coisa acidental. Não, é um stretch muito grande. Daquela zona, a geologia daquela zona que faz com que a pessoa fique meio esquisita. Eu acho um stretch enorme. Pode estar variada. Eu acho que eles podem estar numa ilha, na verdade. Aquele riozinho de dar uma volta e eles iam acabar chegando de fato no mesmo lugar, entendeu? Gente, outra coisa, porque se vocês virem o terceiro filme, tem uma treta de time wrap também, ok? É verdade. Então, eu não me lembro muito mais do terceiro filme, mas eu lembro que ele é interessante também, porque ele é parecido com o primeiro. Tem um paradoxo temporal. Né? Tem um paradoxo temporal no mesmo local. No cinema. Mas o segundo é meio loucão, assim, né? O segundo é diferente. O segundo é bem legal, É daqueles filmes também que tu podes desencaixar. Esse vai ser o próximo especial, Miguel, a gente não tem muito tempo. Mas o terceiro já é muito mais parecido com o primeiro do que o segundo, né? O segundo é diferente, assim. Sim, mas deixa-me então rapidão dizer porque é que pode ser um time wrap também. Não só pelo que acontece no terceiro filme, como a casa do Rustin Parr é queimada. Então, quando eles estão na casa do Rustin Parr, ela está de pé, não está queimada. Não tem sinais que foi queimada. Então, isso acontece também no terceiro filme. Mas ela é de pedra, então, né? ok, mas isso sugere que eles estão numa altura em que ela está abandonada, assim, estás a ver? Que não foi queimada ainda. É outra treta. E depois eles lançaram as fotografias do diário da Heather no site. E lá ela diz que não entende como é que eles voltaram ao mesmo lugar, se na bússola, que ela via a cada 3 a 5 minutos ela estava a ver a bússola. E ela tem a certeza que foram sempre por assalto. E pode ser aquela treta gigante que a Carla disse das forças do imã e da geologia e tal. Mas a chance disso não ser também é muito grande, é maior ainda, eu acho. Então tem essa que a Carla falou e que o Fábio falou. A gente acha que pode ser uma bruxa, cara. A gente ser uma bruxa. Uma bússola mal feita. Mas também, sabes, tipo, então, dentro de pessoas que querem matá-lo por causa da história da bruxa e da bruxa vais buscar a cena do imã, é um stretch maior, eu acho. Tens tantas coisas para dizer, vais dizer, a bússola que deu. Pronto, então tem o time wrap, tem as pessoas que foram atrás, tem a treta do Mikey e Josh, que por causa da cena cortada eles a destruírem o mapa. Então há uma teoria de que o Mike e o Joss arquitetaram a morte dela. Whatever. E depois tem a clássica que já todos nós achamos que pode ser possível. Querer vingar-se dela, não é? Se a relação deles não tiver acabado em bons termos. Sim, é por aí. Uma relação. É por alguma razão aconteceu, não importa muito a razão, mas que eram os dois porque tu sabes que os dois mentiram para ela. Então tipo assim, é estranho isso, não é? E a outra é óbvia, que já toda a gente falou que é realmente eles estão possuídos pela Blair Witch e tal, e aquelas tretas paranormais são paranormais e pronto, o facto de eles voltaram lá é paranormal, o bússola aponta para um lugar é paranormal, e morrem lá na casa do Rustin Parr é paranormal e acabou a história. Entendi. E é isso aí. Eu gosto da minha explicação Eu gosto da mistura das duas. Eu gosto da minha explicação sobre o Josh estar sem os medicamentos. Também é um stretch, mas é boa,
Eu gosto de achar que não é paranormal. Então, para mim é mistura de Time Rap com Possuídos pela Blair Witch. Time Rap porque ele depois se repete no último filme, e Blair Witch porque é Blair Witch e é um filme de terror e tem bruxa. Eu acho que tem até uma cena que é quando eles estão, que eles saem correndo, né, das barracas, que ela fala "What the fuck is that", né, e não aparece nada. Tá tudo apagado, né? Isso, eu li que eles iam fazer uma cena em que aparecia, tipo, a bruxa, mesmo que de relance, assim, mas que eles deixaram pra lá depois. Mas eu acho que a tendência era que fosse, de fato, sobrenatural, assim, que não fosse uma resposta... A Heather supostamente não morreu, né? Porque no terceiro filme ela aparece. Nem lembrava mais. Heather, o terceiro filme começa com essa treta de que o irmão mais novo dela, lá o que é que é, viu um vídeo publicado na internet. Eu vi. Isso. Que a Heather fez. Eu nunca vi. O que a Lisa fez sobre a Heather. Não quero. Pois é. Eu sei que o segundo filme também tem no Prime, né? Pra quem não assistiu e tem interesse. E aí, gente, qual é o wrap-up que vamos dizer aí? E eu vou botar a galera on spot e vou falar, Ricardo, começa aí. Cara, pra começar isso, eu acho que eu tive muito menos medo do que eu tive na primeira vez que eu vi. Mas isso não faz o filme ser menos bom do que ele é. Realmente é um filme muito bom. Primeiro que a gente sabe, né, que ele inaugurou um novo momento no cinema de terror, né? E eu acho que é uma forma muito interessante de contar histórias. E eu acho que ela combina muito bem com filmes de terror. Então, enfim. Agora, toda essa discussão sobre ser sobrenatural ou ter outras explicações é uma discussão muito interessante. Eu acho que o Miguel até falou, mas o cânone é que é. Mas, assim, o legal do Bruxa de Black, na verdade, o cânone também é escrito por pessoas, né, teoricamente, por relatos. Não é tipo alguém chegou e falou, isso. Não, são relatos de pessoas de 1700, relatos de pessoas. Então, tudo isso pode não ser. E eu acho que o grande barato do Bruxa de Black, a gente pode discutir ele. E agora, 22 anos depois, e ainda ter coisas interessantes para se discutir. Eu acho que o caminho é exatamente esse. É um filme que marcou, é um filme que continua possível de ser discutido, que anos depois, ainda tem sequências surgindo. Eu acho que a gente está num momento de revivals, né? Mas, não é exatamente um revival, mas, uma continuação, assim, que foi em 2016, que tá aí o terceiro filme. Como eu falei, é um filme que me marcou muito, que eu assisti de novo agora e gostei ainda. E eu acho que, criou, é o tipo de filme de terror que eu gosto. Assim. Então, pra mim, existem as suas críticas, com certeza, mas ele vai continuar sendo, o filme que eu gosto de assistir de terror, e é isso. Miguel. Então, eu também acho isso. Eu acho que é um filme que marca muito. Ele é tipo o pós-terror com Matrix é para sci-fi, no sentido de cinematografia, questão cinematográfica. De mudar os paradigmas de como é que as coisas são feitas. E acho também legal deles terem feito tanto esforço para criar uma mitologia à volta do filme que ainda hoje tu encontras discussões na internet. O Rustin Parr era verdadeiro? Ou a Ellie Kedward era verdadeira? Existiu mesmo a Ellie Kedward? Então, assim, é uma coisa tão criada de uma forma que tem uma simbiose tão boa entre os acontecimentos e também o imaginário das bruxas que as pessoas têm, etc, que funciona até agora. E a questão do canon, que até o Ricardo estava a falar, tu podes fazer podes pensar dessa forma, como também podes pensar que o Harry Potter bateu com a cabeça debaixo das escadas e aquilo foi tudo um trauma dele. E, assim, podes ir... Acho que é uma cena legal tu pensares isso. O quanto tu consegues defender esses pontos de vista já são mais difíceis, porque estavas a falar, por exemplo, que as pessoas falam disso no próprio universo da Blair Witch. Mas os realizadores também fizeram entrevistas e deram partes do canon, do que é que eles achavam. Por exemplo, eles falaram que há uma parte da floresta que tu entras e there's no coming back. Estás a ver? Então, assim,
Mas o facto de dar para fazer isso, esse tipo de pensamento, mesmo sendo uma história contada em mitologia criada, também é legal. Né? Porque se fosse bué fechado, nós não estávamos a fazer, se calhar, este podcast, se fosse tão fechado possível, assim, não é? Se o final não fosse tão aberto, não estávamos a falar o que aconteceu, não abria possibilidades e aí fica mais chato, ou a discussão pode ser menor. E tu, Carlinha? Isso, Carlinha, enterra aí com seus E vai a cereja, hein? Cuidado, preparado. Com chantilly ou sem chantilly? Então, eu concordo com quase tudo mesmo que vocês disseram até agora. De facto, foi um filme que eu achei uma experiência ainda melhor agora a rever, porque senti muito menos ansiedade, já estava meio preparada também e de facto, quando era adolescente, tudo me parecia muito mais assustador do que agora, mas achei também muito interessante encarar o filme por essa perspectiva da representação feminina e como ela acontece nos filmes, neste filme em particular e nos filmes de terror em geral. E gostava de deixar um desafio a todos para a todos os ouvintes, não é? Os espectadores deste podcast para que reflitam sobre como as mulheres e minorias são representadas na mídia em geral, nos filmes, nos livros, nas notícias, em tudo que nos rodeia, porque às vezes a nossa tentação é simplesmente aceitar as coisas como elas nos chegam e acho que pode ser benéfico para todos, inclusive para as classes dominantes, digamos assim, os homens no caso do sexismo ou os brancos no caso do racismo. É benéfico para todos se pudermos avaliar de onde vêm algumas pré-definições e alguns preconceitos que nos chegam e se não merecem ser reavaliados, porque de facto as coisas não são sempre como o mainstream nos diz e o mainstream vai mudando e já mudou muito desde 99 até agora. Sim. Imagético. Eu só queria recomendar uma cena para o nosso próximo episódio. Manda, a gente tem que decidir o que a gente vai falar daqui. Então, nós falámos dos filmes. Eu já tinha feito a sugestão. O jogo lá. O jogo dos 50 filmes. Vocês lembram? Então pronto, para daqui a 2 episódios. Okay. Já que fizemos 2 filmes de terror, agora podemos fazer 2 filmes de ficção científica. E eu acho que nós tínhamos que falar de filmes que nós falámos muito nos podcasts anteriores. A gente vai fazer 2 filmes de ficção científica, isso? E o primeiro que eu ia já chutar era A Chegada, The Arrival. Boa, vamos falar da Chegada. Que filmaço. Mas aí, se a gente for falar da Chegada, eu queria recomendar que todo mundo lesse a novel, né? A novela, porque não é um romance, é mais curtinho. 2 meses para ler, então. E é muito curtinho, eu li, na boa, em um dia, assim, curtinho. Então tá bom. Abre a porta, pô! Acabou. Acabou o nosso episódio. Carinha vai se preparar, então, para apresentar o próximo episódio desse podcast. E estaremos esperando, daqui a um mês, mais ou menos, final de maio, estaremos juntos, together, mais uma vez, para esse episódio. Enquanto isso... É isso aí, Shallow Now. Enquanto isso, a gente vai se preparando também para a chegada. Então, você ouvinte que ainda acompanha a gente, apesar da gente praticamente não fazer episódios mais, fica de olho, já tem 2 episódios planejados. Quase 3, né, Miguel? Porque a gente já sabe o que vai acontecer. Então, é isso, galerinha. Muito obrigado mais uma vez, Carla e Miguel, por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui. Nossa. Eu vou brindar esse último gol a segunda taça a vocês. E ao nosso. Praticamente vazio. Eu já tá vazio, Muito bom, crianças. Aê, agora sim, hein? Drinks like a woman. Vai ser louca, hein? Drinks like a woman.
Fechou? Fechou. gente. Então falou, gente. Obrigadão. Tchau. Até mais. Beijos. Beijo. Estás a rir de quê? Eu bocejei abertamente aqui, desculpa. Ah, é? Ele veio disfarçado, sabe? Ué, se quiserem eu não digo, então. Se é esse o efeito. Eu quero. Eu quero. Vai lá. Conta tudo quero aí, eu bocejar. quero saber. Eu queria bocejar, Então. eu bocejei. Mas eu Não se podia ter. ofenda, não se ofenda, cara. Então Não, eu tá, quero ouvir 1800 porque eu adoro o filme, manda ver. Tá, 1825, uma criança é puxada num riacho perto da lá da Bakersfield, lá como se chama. Na moral, quando apareceu a cara dele, assim, eu falei, fudeu, Olavo de Carvalho. Aí depois, assim, não é ele não. Mas no início eu Isso daí... Isso daí da bruxa, isso daí... A Carla, realmente. Acabei com a casa. Como é que é em Portugal? O Bruxa A de bruxa de Blair, Blair. também? É É. o projeto de Blair Witch. Isso, o projeto Blair Witch. Projeto Blair Witch, né? Muito Verdade. bem, O então. projeto Blair Witch? É o nome do filme em português. Blair Witch Project. Projeto Blair Witch. Não, Blair Porque você Witch. traduz projeto, mas não traduz entendi. Witch, entendeu? É, isso que eu tô falando. Projeto da bruxa de Blair. Pronto. Então tá bom. Então a gente vai discutir o Bruxa de Blair. E nós Ninguém não ganhou temos- a luta da tradução desta vez. Isso, tanto faz. Né? E nós não temos um método, nós vamos conversar. Não pensei num método de Mas você diálogo. ouviu falando sobre isso? Porque Eu foi a não hora vi que eu você tirou tirei o fone, fui lá e voltei. Mas eu falei, é que eu falei exatamente isso. Nós não temos Yeah. método. Foi muito curioso você ter falado exatamente as mesmas palavras, tá? Então tá bom. E é isso, eu curto o filme e acho que vou ver agora o terceiro, porque eu fiquei com muita vontade. Esse carro. É, Velocidade Furiosa está a ser gravada na Praia da Costa. Veloz e Furioso. Velocidade Furiosa Espírito Santo. Velocidade por Vocês não sabiam, né? Mas o novo filme está sendo gravado aí. Tá ligado? É. Gente. E o Amaro Neto na TV diz: passou agora, não sei o que é o carro. No alerta geral. Alerta geral.